E aí, pessoal, tudo bom? Olha aí, já estamos chegando em hidrocarboneto. Os compostos formados apenas por hidrogênio e carbono. Vem comigo aqui para a gente resolver uma questão. Foi. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Vamos embora. Olha, o Enem colocou, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. É bronca, né, pessoal? Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... Pessoal, petróleo, a gente lembra que os alcanos, né? Os alcanos, eles são fontes de quem? De os hidrocarbonetos, né? O petróleo tá cheinho de quê? De alcano. Então a gente vai ter o petróleo cheio de alcano. Como eu posso lhe dizer, o alcano, que é o hidrocarboneto saturado, não é isso? Ele é o quê? Onde é que eu tenho ele? Eu tenho ele no petróleo, eu tenho ele no gás natural, ó, a razão das maiores guerras do mundo é petróleo, né? Eu tenho ele no xisto betuminoso e tenho ele também na ozoquerita. Certo? É feito uma cerinha, né? Aí ele pergunta para a gente, os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os compostos do petróleo. Pessoal, petróleo, ele é menos denso que a água. A densidade da água é maior do que a densidade do petróleo. É por isso que o petróleo que sobrenada, ele boia, né? Então ele ainda impacta de uma maneira péssima, porque ele não mistura também, e aí o sol também não passa por ele. Vê que situação séria. Ele é apolar, e a água é polar. Então ele não vai misturar, não. Ele vai ficar boiando e vai ficar com o quê? Sem misturar, porque ele é menos denso e ele é apolar. Aí ele coloca, reage com a água do mar. Não reage de jeito nenhum, né? B, acidifica o meio promovendo o desgaste das conchas calcárias. Não, pessoal, o petróleo ele é neutro, né? Ele é leve para neutro. Então você vai ter o que aí? Você não vai ter, isso é chuva ácida que faria esse caso de desfazer as conchas calcárias. C, dissolvem-se na água. Bom senso, né? Petróleo dissolver na água, jamais, né, pessoal? Letra D, tem caráter hidrofóbico. O que é hidrofóbico? Fobia de água. Fobia, não quero nem ver água. Tem horror à água. Hidrofóbico, tá? Baixa densidade, ele é menos denso que a água, em torno de 0,8 gramas por ml, né? E pedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. É como se ele botasse uma cobertura protetora ali. Então, essa cobertura ia fazer com que o sol não passasse, e com quem está abaixo do petróleo é super prejudicado, né? E letra E, tem cadeia pequena. Não. Pessoal, petróleo tem cadeias grandes. Quando ele tem cadeia pequenininha, com 1, 2, 3 ou 4 carbonos, ele é um gás, tá certo? Então, não é o caso. O petróleo, ele vai ter uma cadeia maior. Então, a resposta da nossa questãozinha do Enem, letra D. Aí, vamos lá. Estão prontos? Vamos embora. Alcano, parafina ou hidrocarboneto metânico. Exatamente, pessoal. Os alcanos são os hidrocarbonetos que têm cadeia aberta. Olha a fórmula geral deles. CnH2n mais 2. Isso aí é a fórmula geral dele, tá? Guga, não entendi não. É assim, ó. N é o número, tá? C4. Quanto é 2 vezes 4 mais 2? 10. Então, ó, CnH2n mais 2. Se for 6, quanto é o dobro de 6? 12. Mais 2, 14. C6H14. Então, quando a quantidade de hidrogênio é o dobro mais 2, tu já sabe na hora da prova. Opa, é um alcano. E olha, pessoal, ano, eno e ino. Ano é somente a indicação de ligação simples, quando eu tenho ligação simples. Eno é quando eu tenho uma ligação dupla. E ino é quando eu tenho uma ligação tripla. Não é legal? Então, lembrar, alcano só tem ligação simples. Guga, como é que eu vou achar o cano na natureza? Fácil. Gás natural, petróleo, xisto betuminoso e ozoquerita. Gás natural, né?
o petróleo, que é o óleo da pedra. Xisto betuminoso é uma rocha impregnada de óleo. Estados Unidos consegue produzir, ele ficou praticamente como o primeiro produtor mundial de petróleo por culpa do xisto, porque a partir do gás do xisto ele consegue processar para petróleo. E o zoquerita é uma rochinha, né, uma cerinha cheia de hidrocarboneto. Então, pessoal, o gás natural, você sabe que o gás natural ele é usado, né, de uma maneira geral, como gás de queima, né? Ele é usado como gás até mesmo para queima industrial e tal. E o gás natural ele é basicamente metano. O gás natural também é chamado de biogás, gasólixo, gás do pum da vaca, exatamente. Gás natural veicular, o que coloca no carro. Lembrando que ele é menos poluente na questão da liberação do CO2. Mas o gás natural, liberado, por exemplo, no pum e no arroto dos ruminantes, que a gente chama de pum da vaca, ele é responsável pelo efeito estufa. Uma vaca polui mais do que 17 carros. Verdade, entendeu? Então, lembrar, gás natural, a gente está relacionado a metano. Petróleo, pessoal, é uma mistura, tá? E todos os derivados do petróleo também são misturas. Então, quando você pega o petróleo bruto e leva para uma refinaria, ele vai sofrer um processo de destilação fracionada. Essa destilação fracionada vai produzir gás natural, gasolina, querosene, óleo diesel. Primeiro saem os gases, né? Metano, etano, propano e butano. Metano é o gás natural. Propano e butano é o GLP, gás liquefeito do petróleo, gás de cozinha. Tá? Depois sai a fração líquida, gasolina, nafta, querosene, óleo diesel, óleo combustível, até sair lá a fração sólida, que tem maior quantidade de carbonos, que é a parafina, e por último sair o piche, que é o lixo do petróleo. Lembrando que primeiro sai o que é mais leve na destilação fracionada, depois vai saindo os mais pesados. Pessoal, anote aí, post-it, todos os derivados do petróleo são misturas. Por exemplo, gasolina não é pura, tá? Todo derivado do petróleo é uma mistura. Olha outra fonte aí, xisto betuminoso, que pode dar origem ao xisto, é uma rocha sedimentar, tá muito rica em hidrocarbonetos. Então ela pode produzir óleo combustível, GLP, o próprio gás de xisto, que é muito parecido com o gás natural. Pode produzir nafta, então é muito importante para a indústria de um modo geral. E a ozoquerita é um mineral, tá? Uma cera de petróleo. Lembrar que os hidrocarbonetos, quando sofrem combustão, queima na presença do oxigênio, se a combustão for completa, ela libera CO2 e água. Se ela for incompleta, aí ela libera outra coisa, como CO e água, ou carbono e água. Esse carbono somente aqui, ele também é chamado de quê? Negro de fumo ou pó de sapato, tá? Ele é usado na tinta, né, do sapato de verniz. E o CO, ele é extremamente venenoso. Lembrar que quando ele se junta com a hemoglobina, ele forma a carboxiemoglobina, que é estável, e mata por asfixia. Então, a combustão incompleta é perigosíssima, tá? Aí, pessoal, lembrar, na queima de combustíveis fósseis, além de liberar CO2, CO, os combustíveis fósseis têm impurezas que são muito difíceis de tirar. Por exemplo, o petróleo, ele é um hidrocarboneto, ele só tem carbono e hidrogênio, concordo com você. Mas ele, pessoal, ele tem impureza de enxofre, e essa impureza é muito difícil de tirar. Então, quando você coloca gasolina, óleo, diesel, e quanto maior a cadeia, pior, né? Porque mais impuro é. O óleo tem uma cadeia maior do que a gasolina. Então, libera enxofre, e esse enxofre provoca chuva ácida. O álcool não é hidrocarboneto, pelo amor de Deus, tá? Álcool é combustível que a gente conhece como um combustível que vem da cana-de-açúcar. Ele, por exemplo, não tem impureza, por isso que ele é um biocombustível. Legal? Aí, olha bem. Lembrar, importantíssimo, tá? Para você dar nome ao hidrocarboneto, é só você colocar número de carbonos, um carbono, met, 2, et, 3, prop, 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, ep. Colocar o tipo de ligação, no caso do alcano é ano,
na parte intermediária, né, que é um infixo, e o hidrocarboneto termina em O. Se eu tiver uma ligação dupla, em. Se eu tiver duas, di, em. Se eu tiver três, tri, em. E assim vai, tá? Lembrando, ó, um carbono mete, como é um hidrocarboneto alcano, olha a quantidade de hidrogênio, é o dobro mais 2 da de carbono. Então, metano. Se tem 2 carbonos, etano. Se tem 3, propano. Se tem 4, butano. E assim a gente vai construindo a cadeia carbônica, tá? Lembrando que o metano, a gente falou agora, ele é o menor hidrocarboneto, ele é o gás natural, né? Biogás, gás do pão da vaca, gás dos pântanos e gasolixo. Ele é o gás da matéria orgânica. Ele é importantíssimo, tá? Propano e butano juntos formam gás de cozinha, que é o gás que se usa no dia a dia, gás com efeito do petróleo que se usa nas casas, né? E aí, pessoal, o biogás, que é o metano, tá? A maior incidência de metano, ele vem da fermentação da biomassa, tá? A fermentação da biomassa. Por isso, pessoal, que a gente diz que ele é o gás do pum da vaca, tá? Olha, o gás com efeito do petróleo tem umas características que tu vai gostar. Primeiro, não é venenoso. Oxê, mas ele mata por asfixia. Porque a pessoa, quando começa a sentir, veja bem, ele não tem nenhum cheiro. Então, quando a pessoa sente uma tonturazinha, ele vai o quê? Ele é um narcótico, a pessoa dorme. A pessoa, na verdade, desmaia. E aí não consegue respirar porque ele é mais denso do que o ar, e aí fica a falta de oxigênio e a pessoa morre por asfixia. Mas, Guga, tu dissesse que ele não tem cheiro, que em casa ele fede. Ele fede em qualquer lugar. O odor de enxofre é um aviso que é obrigado a se colocar, que é chamado de mercaptídeo, tá? É uma substância à base de enxofre para que ele possa ser, tá vazando o gás, porque senão ele tava lascado. Imagina vazando e ninguém sabendo. Porque o gás liquefeito ele é não venenoso, mais denso que o ar, narcótico, deixa a pessoa doidona, e é inodoro, tá? Não tem cheiro. Pessoal, lembrar que é importantíssimo você relacionar sempre o quê? Petróleo com o quê? Com hidrocarboneto, não é? Os alcenos e alcinos, quando o quê? Alceno, eno, é quando eu tenho dupla ligação. Eles são raros na natureza, tá? E alcino, quando tem tripla ligação. Então, por exemplo, se tem 4 carbonos, é buteno. Se tem dupla. Se tiver tripla, butino. Só que tem um detalhe. Quando eu tenho dupla a partir de 4, ou quando eu tenho tripla a partir de 4 carbonos, eu tenho que dizer onde está a dupla. E aí, pessoal, olha o tamanho aqui da seta que eu botei, ó. A nomenclatura começa da extremidade mais próxima da dupla ligação. Legal? Então, onde é que está a ligação? Está na direita. Então, você começa a numerar a direita. A dupla está entre 1 e 2. Então, você considera 1. Então, é o but 1, eno. But de 4. 1 de onde está a dupla. E eno, a dupla. Já aqui, ó, numera... tá no meio, Google. E aí, o que é que eu faço? Tanto faz. Bom, tá no meio. Você pode botar de um lado ou do outro, vai dar no mesmo, né? But 2, eno. Google, a nomenclatura é importante. Pessoal, tudo é importante, né? Não é naquela coisa que vai cair nomenclatura, mas você tem que saber a nomenclatura para poder desenrolar nas questões. Olha, um hidrocarboneto da classe dos alcenos importantíssimos é o eteno. Ele, além de produzir plástico, que é o polietileno, não precisa dizer mais nada, né? Ele é o gás utilizado para amadurecer frutas, o eteno. E lembre-se, a partir do eteno que a gente tem o polietileno, que é o plástico, tá? Outros, a gente tem, pessoal, uma função fundamental dos alcinos, né? O alcino mais importante que a gente conhece, alcino-ino, tem tripla ligação. O alcino mais importante que a gente conhece é o acetileno. Exatamente, esse cara aqui, ó, com 2 carbonos, ó, é tino. Para todos os compostos orgânicos muito importantes, a gente vai ter nomes usuais, que não seguem regra. Por exemplo, o etino é o chamado acetileno, também chamado de gás da solda, que é usado aonde? No maçarico. Aí a turma chama de gás
do maçarico. É o etino, com 2 carbonos, tá? Aquele que é usado em solda nas oficinas e nas construções no dia a dia. Então, pessoal, olha aí, ó. Etino, acetileno. Propino. Por que não botou 1? É a partir de 4 carbonos, quando eu posso diferenciar a cadeia. Aqui, ó. Bute 1 ino, tá vendo? Aqui, ó, a tripla está no carbono 2. Bute 2 ino. Sempre numere da extremidade mais próxima da tripla. Se tiver dupla, dá dupla. Se tiver tripla, dá tripla. Se tiver dupla e tripla, dá dupla. Mas não vai ter não, viu? E aí tem uma classificação de alcino que é muito doida. Alcino verdadeiro e alcino falso. Ambos são alcino. É. Só que o alcino verdadeiro é quando eu tenho pelo menos um hidrogênio ligado ao carbono da tripla. E o alcino falso é quando eu não tenho hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Somente isso, ó. Aqui eu não tenho hidrogênio ligado ao carbono da tripla. Tá vendo? E esse hidrogênio aqui, Guga? Pessoal, esse hidrogênio tá para cá. Lembra? Hidrogênio não fica entre carbonos, porque ele só faz uma ligação. Muito bem. Então, isso aí é um alcino falso. Quando eu não tenho hidrogênio diretamente ligado ao carbono da tripla, como eu tenho no primeiro caso. Tá? Aí, pessoal, alcino é muito perigoso, tá? Porque a partir do carbureto, que é o carbeto de cálcio, o carbureto reage com a água e forma o acetileno, que é o gás da solda. Lembra que eu falei agora? E ainda libera uma base. Então, em algumas comunidades que não tem uma rede de esgoto, a pessoa ainda tem uma fossa, aí coloca na fossa para limpar carbureto, que nem pode ser vendido, tá? O pessoal compra aí no mercado informal. E aí, quando reage com a água, às vezes forma acetileno e explode, viu? E mata pessoas mesmo, assim. Isso ainda é uma realidade do nosso país. Tá, né? Acontece. Legal? Vejam.